Muito bem, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que tem um projeto perfeito para nós, o único projeto que serve para o ser humano é o projeto que Deus tem gratuitamente para nós e que está claramente descrito na Bíblia. E, infelizmente, irmãos, nenhum de nós levamos a sério esse projeto. Todos nós temos muita dificuldade de aceitar o relacionamento com Deus. E Deus deixa claro no livro de Isaías, e no livro de Mateus e vários outros livros da Bíblia, que o relacionamento com Deus é um relacionamento de casamento, de intimidade. E todo mundo sabe, quando a gente fala de casamento, o que é casamento? Casamento é quando você ama alguém ao ponto de você fazer um documento dizendo que quer viver para sempre com aquela pessoa e ainda chegar perto de um religioso, no meio de várias testemunhas, e fazer uma jura de amor eterno. Isso é casamento, é por amor. Mas com uma coisa material, com um ser de carne, você faz esse casamento. Com um cachorro, você faz esse casamento. Com um gato, você faz esse casamento. Só que com Deus, que está de braços abertos, que é o único que pode não só te ressuscitar, mas também te levar para viver em um mundo perfeito, que no fundo, você sabe que o que você busca aqui na Terra é a perfeição. Você fica se enganando que a felicidade são momentozinhos de risadas, de prazerzinhos. Mas se você olhar para dentro de você, do ser que você é, o que você deseja realmente é um mundo perfeito. Pode fazer as contas aí, pode você, lá na sua casa, parar e pensar se você não quer um mundo perfeito. Você não quer ser enganado, você não quer ser iludido, você não quer ser traído, você não quer ser mal amado, você não quer ser desprezado, você não quer ser roubado, você não quer apanhar, você não quer sofrer, você não quer sentir dor. Então vai vendo aí. Se você não pode ver, fazer as contas. Até as pessoas malignas, elas querem um mundo perfeito, porque elas gostam de fazer mal para os outros, mas não querem o mal para elas. Então, irmãos, o que Deus tem para oferecer é um mundo espiritual. E você só vai entender isso quando você começar a buscar compreender as coisas espirituais. Quando você começar a ler a Bíblia com seriedade, com respeito, com temor, entender a importância da Bíblia, não olhar a Bíblia como um livro de religioso, de religião. Deus não criou nenhuma religião. E entender que, como diz, Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, aquilo que está oculto é para Deus. O nosso Deus é insondável. O homem não tem capacidade de compreender a Deus. As pessoas ficam discutindo Deus aí, discutindo religião, discutindo Bíblia, teologia. Quem é o homem para entender a Deus? Quem é o homem? Quem é você para entender a Deus? Nós não somos nada, irmãos, nada, nada. Nem no cemitério você consegue chegar. Se morrer, você vai ser levado para o cemitério. Seu poder é zero, é zero. Nem as pessoas mais ricas do mundo têm poder. Tem uma ilusão, poderzinho momentâneo, que muitas vezes até aquele que mostra muito poder, que causa até inveja, ele não está nem feliz às vezes. Às vezes você vai no fraquinho ali, no pobrinho ali, ele está feliz.
Mas nada disso quer dizer nada, porque nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos por Deus. Ou você crê que Deus é criador, como diz lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 5 em diante, ou você crê, pela fé, que existe um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, ou você, meu irmão, esquece, vai pela tua força, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai, lá na frente você vai se dar mal. O que mais a gente vê isso, as pessoas fingindo para elas mesmas, sendo religiosos, se enrolando, deixando o seu gênio dominar, deixando os demônios, como diz o livro de Efésios capítulo 6, colocar pensamento nelas. Aí quando chega num estado de calamidade, recebe uma notícia de câncer terminal, recebe uma notícia catastrófica, ou enfrenta um problema catastrófico, aí, meu irmão, ela recorre a Deus, aí ela quer rezar 24 horas, aí ela quer ir na igreja todos os dias, toda hora, ou então até ela amaldiçoa Deus, ela acha que Deus é que é culpado pelos problemas dela, entendeu? Então isso é um pensamento muito miserável, irmãos. As coisas de Deus são santas, as coisas de Deus são perfeitas. Viver pela graça é muito mais difícil que viver pela lei. Viver pela lei é fácil. Viver pela graça, que as pessoas aí estão enganando os outros, né? Que agora Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus já fez tudo, você não precisa fazer mais nada, você não precisa de orar nada, você não precisa de ler Bíblia, você não precisa de ir na igreja, você não precisa de ir no monte, você não precisa de fazer voto com Deus. Isso é conversa fiada, irmãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus escolhe Moisés já velho. Deus escolhe ele para salvar o povo, uma nação de uma escravidão de mais de 400 anos, e quando Moisés já está cansado, já está terminando aquela batalha dele, Deus escolhe um substituto para Moisés, chamado Josué. Deus escolhe Josué, e para ajudar Josué, Calebe. E coloca Josué na liderança, e Deus fala com Josué, olha, eu serei contigo, eu serei contigo, aonde você for, estarei com você. Mas o que Deus fala para ele? Esforça e tenha bom ânimo. Deus fala, não temas, mas esforça e tenha bom ânimo. Aí o que você vai ver que acontece na caminhada de Josué? Josué tem que pegar uma espada e lutar, meu irmão. Entendeu? Tem que preparar aquele povo todo que não sabia lutar, que eram todos escravos, e enfrentar vários reis poderosos, vários exércitos poderosos, e lutar muitas batalhas. Deus teve que lutar por eles, Deus teve que intervir sobrenaturalmente, mas eles tinham que estar lá no meio da batalha, perdendo amigos, perdendo familiares, tiveram que estar lá. Josué teve que lutar. Um homem que andava com Deus, que Deus falava com ele. Então, Deus não te chama para você ficar vivendo uma vida de boca aberta, como um pateta, só fazendo os seus gostozinhos, fazendo as suas vontades, e ainda arrumando mais de 500 desculpas todo dia, arrumando justificativa, arrumando teorias, cheio de teorias. Meu irmão, não tem teoria não. Ou você vai servir a Deus e fazer a vontade de Deus de acordo com os estatutos, os mandamentos, os juízes de Deus que estão escritos na Bíblia. Se você não aceita isso, esquece. Uma hora você vai ver o que vai te acontecer. E não adianta achar que eu estou te jogando praga, não. Não adianta achar que é eu que estou jogando praga, não. Entendeu? Porque a gente colhe o que a gente planta. Se você quer coisas espirituais, você tem que plantar coisas espirituais.
Como que você vai amar a Deus se você não convive com Deus? Como que você vai conhecer as coisas de Deus, as coisas sobrenaturais, se você não quer viver no mundo sobrenatural? Você tem tempo para tudo. Fica igual um pateta aí, achando que pela sua força, pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, você vai alcançar alguma coisa. Meu irmão, desse mundo não se sacia, o teu corpo não se sacia, você pode comer, você pode passar o dia inteiro comendo. Na hora que você parar de comer, 2 horas depois você vai querer comer de novo. O teu corpo não se sacia, o teu coração não se sacia. Mas se deixar o teu corpo e o teu coração, como a Bíblia diz claramente, o teu coração é enganoso. E o teu corpo é animal, meu irmão. Nós somos triunos, nós somos seres triunos, a Bíblia é clara contra isso. Você é corpo, alma e espírito. Mas quem vai viver eternamente é o espírito, esse corpo. Meu irmão, será que você não viu até agora, desde quando existe civilização, que as pessoas estão morrendo? Você não parou para pensar nisso ainda não? Está achando que você vai escapar da morte, por quê? Porque Deus é bonzinho, por causa da graça. Você não precisa fazer nada não, Deus agora vai... Meu irmão, você não fez nada, Deus te colocou aqui na terra. Olha o que o homem está fazendo aqui na terra. Olha você mesmo, a forma como você lida com a terra. E é isso que você quer? Claro que não é, porque a pessoa que você é de verdade, a pessoa que está aí dentro, tirando o seu corpo, tirando o seu coração enganoso, mentiroso, tirando toda a cultura que colocaram dentro da sua mente, as contaminações que fizeram com você, o ser humano que está aí dentro, o espiritual, como o irmão acabou de falar aqui, que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Nós somos convidados para viver no céu em espírito e vamos ter corpo glorificado. Não é igual muita religião aí está achando que nós vamos viver eternamente aqui na terra com corpo de carne e osso. A Bíblia já deixa claro que carne e sangue não entra no reino do céu, corrupção não entra no reino do céu. Jesus dá o exemplo do corpo que nós vamos ter. Jesus entra na presença dos discípulos dele, com as portas e janelas fechadas, a Bíblia deixa claro isso. Ele aparece no meio deles, ele já tinha morrido, ele tinha ressuscitado, e ele aparece no meio deles, e Tomé duvidava ainda se Jesus tinha ressuscitado, e Jesus manda ele tocar. Se mandou tocar é porque tinha corpo. E ele comeu com eles. Se comeu é porque tinha corpo. Mas como que aquele corpo atravessou parede? Atravessou as janelas fechadas e a porta fechada. Como? Porque era corpo glorificado, que é o que nós vamos receber. Ou você crê ou você não crê. Não sou contra você investir na sua saúde, não sou contra você investir no seu físico, não, de jeito nenhum. Mas o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Quanto tempo você está tirando do seu dia, do dia que Deus te dá, para ter um relacionamento com Deus? Quanto tempo? Não, que isso? Pastor, pelo amor de Deus, eu penso em Deus o dia inteiro. Qualquer pessoa, irmão, que acredita em Deus, pensa em Deus o dia inteiro. Aí ela está pensando em Deus, ela mata alguém, ela está pensando em Deus, ela joga o carro em cima de alguém, ela está pensando em Deus, bate na mulher, está pensando em Deus, mata a mulher. Não estou falando desse pensamentozinho, não, estou falando de relacionamento sério, relacionamento de intimidade, de você se trancar num quarto e falar com Deus, abrir teu coração, falar: Senhor, quem eu sou? Me mostra, eu preciso saber, porque eu estou achando que eu sou maravilhoso, eu estou achando que eu estou pronto para morar no céu. Que eu estou vendo aí uma crentalhada aí, tudo dizendo que Jesus está voltando, né, vai levar a igreja, vai todo mundo para o céu, entendeu? Tem pastor até que não admite que ele não é santo, não. Imagina um pastor subir numa tribuna e dizer que ele é um pecador, que ele é santo, está louco? Né? Tem fiel que
tem certeza que é santo. Ora, meu irmão, pelo amor de Deus, muitas vezes nós andamos certinho, que é a nossa obrigação, mas é por causa da circunstância. É por causa da circunstância. Te bota mesmo num problema para ver a sua santidade para onde que vai parar. Entendeu? Então, não podemos viver de ilusão, irmãos. Temos que levar o nosso relacionamento com Deus a sério. E eu digo para você, relacionamento com Deus é hoje, é todos os dias. Não tem esse negócio de amanhã, de semana que vem, não. É hoje, é todos os dias. Entendeu? E é difícil, muito. É muito difícil você ler uma Bíblia, muito difícil de você orar de verdade, fazer voto com Deus. Quem aí está fazendo voto com Deus? Né? Qual jovem aí que chega numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite e vai para uma vigília? Qual? Você fala com um crente, ele é 100 vezes mais crente que você. Aí ele não pode ir numa vigília, porque imagina, a vigília começa à meia-noite, acaba 3, 4 horas da manhã, ele não pode ir, entendeu? Porque no domingo ele tem que fazer um monte de coisa, então ele não pode ir. Né? E não precisa também, porque, meu Deus do céu, para que você vai em vigília? Jesus já te salvou. Você está perfeito, você é maravilhoso, você é santíssimo, entendeu? Ora, meus irmãos, que conversa é essa? As coisas de Deus são muito sérias, a gente não consegue nem amar direito as pessoas que são importantes na nossa vida, não é? Você quer amar as pessoas de acordo com o seu egoísmo, entendeu? De acordo com o seu gênio, com a sua vontade, e acha que é santo, pelo amor de Deus. Então é isso, irmãos, estamos lendo aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, que diz a palavra do Senhor assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis, para os cumprir. Então a Bíblia é para quê, irmão? É para você ler e para você cumprir. Você nem lê, como é que você vai cumprir? O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subiste ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Irmãos, vocês vão ver uma referência aqui muito importante no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, livro de Êxodo 34, versículo 7, Josué, capítulo 24, versículo 19, Jeremias, capítulo 2, versículo 9. Olha bem o que Deus está falando aqui, irmãos. Quando você não anda conforme os estatutos, mandamentos e juízos de Deus, conforme a lei de Deus, daqueles que me odeiam, Deus te abomina, Deus te abandona, Deus te larga, Deus não ouve nem a sua oração. Leia Isaías capítulo 1, versículo 8 e tantos outros versículos aí que Deus deixa claro sobre isso.
E aqui Deus explica claramente que você não pode fazer imagem de semelhança a nada. Mas não adianta, o religioso vai lá, ele escuta alguém que sobe no altar e fala que ele deve fazer, ele faz. Povo rebelde, se rebelam contra a palavra de Deus. As pessoas com a Bíblia na mão, com essa mesma Bíblia que eu tenho aqui, elas mataram Jesus, mataram Estevão dentro da igreja, entendeu? Pessoas rebeldes, que não aceitam o que está escrito, aceita tudo que o homem escreve, tudo que complementa. Pessoas que usam parte da Bíblia e como tem os talmudes, as revistinhas, os livrinhos, os videozinhos dos sabidos, dos doutores da lei, dos entendidos, mas a mesma Bíblia que eles têm, a mesma sua, mas você aceita a contaminação. O que está escrito claramente, o que está revelado, você não aceita. Esse é o problema. Não é? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Isso aqui muita gente faz, irmãos, contar piadinha com o nome de Jesus, brincar com o nome de Jesus. O que Deus fala no livro de Isaías, em vários livros da Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento? Jesus é o nome sobre todo nome. Todo joelho no céu e na terra se dobrará perante o nome de Jesus. Pelo nome de Jesus você cura, sara, liberta, transforma, cura paralítico, cego de nascença, ressuscita pessoas, e as pessoas ficam brincando. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Então, isso aqui é um problema também, essa discussão do dia de sábado. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, que ela é profunda. Teria que pegar o texto e o contexto do Velho e do Novo Testamento para se discutir isso, entendeu? Porque muitas leis aqui da Bíblia, muitas coisas que foram faladas na Bíblia são leis, leis de saúde, que hoje a gente sabe, né? Como as leis de higiene, lei de saúde e lei de comportamento, né? De respeito. Aqui Jesus está falando aqui, ó, como e descanse como tu, porque os senhorios, eu sou da época, por exemplo, que o cidadão tinha que trabalhar de segunda a segunda para você, em troca de um prato de comida, e ainda trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Não tinha esse negócio. Se tratavam as pessoas, o servo, o pobre, era escravo mesmo. Sem contar que vocês devem saber que houve escravidão no mundo, né? Não, ainda há. Mas era livre você escravizar as pessoas no mundo inteiro, né? Então, aqui Deus está dando uma lei social, né? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Versículo 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Irmãos, isso aqui é outra coisa importantíssima. Honrar pai e mãe. Entendeu? Que Deus ordenou você honrar pai e mãe. Aí eu te pergunto, o jovem hoje, ele não honra mais pai e mãe.
que acha que honrar pai e mãe é o quê? O que é honrar pai e mãe? Eles querem se meter na vida do pai e da mãe. Entendeu? Na vida íntima, na vida financeira, na vida social. Não tem o pai e a mãe, o avô, a avó, como uma entidade importante na vida deles. Não é? Porque, na verdade, é uma preciosidade, né? Só quem não teve pai e não teve mãe é que sabe, né? Chega no Dia dos Pais, por exemplo, quem não tem pai, aí fica chorando, né? Aquele filho adotivo que uma família pegou, tirou ele do inferno, lá da dificuldade, da pobreza, leva ele para viver maravilhosamente bem, trata com o maior amor e carinho. Quando ele se torna dono de si, ele passa a vida inteira procurando o pai biológico, a mãe biológica, entendeu? Porque aí ele dá valor, né? O que tem não dá valor nenhum, entendeu? E é uma das coisas que pode prolongar os seus dias de vida e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e a mim me deu. Sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos, os vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo 19, Êxodo 33, 20, Deuteronômio capítulo 4, versículo 33. Irmãos, aqui está deixando claro que Deus fala com o homem. E fala, eu sou testemunha, né, que Deus já falou comigo em alto e bom som, como vocês estão ouvindo a minha voz, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo 3 vezes. Quem dera se Deus falasse comigo todos os dias, né? Deus fala com o homem, Deus pode falar com você, entendeu? Mas você tem que se colocar, né, na brecha, você tem que, como Deus falou para Josué, né? Esforça-te e tenha bom ânimo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo como nós e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aqui, irmãos, vocês vão ver uma referência no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 13, Isaías 48, 18, Mateus 23, 37, Lucas 19, 42, Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. Olha o que Deus fala aqui, irmãos. Muitas vezes você fala, diz que crê em Deus, mas o que você faz? Olha aqui, o que Deus fala? Quem dera, é o que Deus mais quer, que eles tivessem tal coração, se fossem verdadeiros, se rasgassem o coração, entregassem para Deus de verdade, que me temessem,
ter respeito, temor, consideração, gratidão por Deus, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse. Se você andar na presença de Deus, irmãos, nada vai te acontecer. Você pode ter certeza que todos os teus sonhos Deus vai te realizar. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhe has de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Você vê que Deus aqui agora, ele fala para Moisés não ir, para ficar sozinho, ele e Deus, intimidade com Deus. E Deus escreve os mandamentos para quê, irmão? Para que Deus escreveu a Bíblia? Para te ensinar. Não é para você aprender com o homem, não. É para aprender com a Bíblia. Porque o próprio Deus falando com você. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias de vida na terra que haveis de possuir. Então é assim, irmão, é lendo a Bíblia, é pedindo a Deus, clamando a Deus para que Deus escreva essa palavra no seu coração, é buscando a Deus todos os dias, num relacionamento com Deus, se esforçando para poder relacionar com Deus, achando tempo, achando momento para se relacionar com Deus, é todos os dias, porque o dia de vida nosso é hoje. Enquanto você não fizer isso, você não vai amar a Deus. Esquece isso daí, irmão. Esquece isso daí. Entendeu? Sem luta, sem esforço, sem vontade. Se você não travar uma luta contra os seus próprios pensamentos, contra os seus próprios jeitos, contra o seu próprio gênio, contra toda a cultura do inferno que já colocaram na sua cabeça e que colocam, entendeu? Tem gente que acha que não. O pensamento é dela mesmo, não é, irmão. Tudo aquilo que foge da palavra de Deus não provém do reino de Deus. Por isso que Jesus deixou claro, eu vim para cumprir a palavra. Para cumprir. Jesus veio, sofreu, foi perseguido, foi humilhado, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi crucificado. Poderia ter evitado tudo isso, poderia ter fugido de tudo isso, mas ele estava fazendo tudo isso para mostrar o quanto é importante a Bíblia, porque ele deixou claro, eu vim para cumprir as Escrituras, esse livro que está aqui na nossa mão. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa